Olá pessoal, professor Thales Andrade na área, agora com o edital da FGV na área também aí da nossa legislação aduaneira, a sua prova da Receita Federal. Então a gente está fazendo esse trabalho todo de atualização do nosso material, regravando praticamente todo o nosso material, né, de legislação aduaneira e também de comércio internacional para vocês. E nesse esforço, a gente está agora na aula de controle aduaneiro, né, de jurisdição e controle. Nós temos ali alguns detalhes que nós não mencionávamos nas últimas aulas. A FGV ela foi um pouco pragmática, como a gente vem falando, né, teve um preciosismo ali em justamente fazer inserções ali de pontos do edital que eram ignorados, né, que são pouquíssimos aplicados, mas você tem que saber para a prova, né? Não adianta a gente ficar aqui discutindo se aquele conteúdo era relevante ou não para a sua atividade de auditor. Essa fase está superada, né? A gente não fala mais, a gente fala, né? Às vezes a gente quer compartilhar com vocês, mas pouco importa, agora tem que estudar o que saiu no edital, e é isso aí que vai para a prova de vocês. Então, para fazer esse complemento, né, a gente vai fazer um bloco breve aqui que ficou faltando para a gente fechar o nosso conteúdo de controle de veículos, de controle aduaneiro que aparece ali. Então, quais são as normas que a gente pode encaixar aqui nessa sessão de controle? Então, novidades da FGV, novidades da banca que veio para a gente. Olha, o tráfego de cabotagem é uma compilação que o nosso legislador do regulamento aduaneiro ele fez, né? Essa questão do tráfego de cabotagem, e ele tem um ponto específico que são normas especiais, mercadorias provenientes de naufrágio e outros acidentes. Essa parte de normas especiais, né? Se vocês olharem lá no RA, pessoa, tem um monte de coisa que é norma especial lá, vai ter abandono, ele trata como uma parte de norma especial, vai ter avaria, extravio, ele diz que é norma especial, a parte de naufrágio é norma especial. Poderia ter trazido tudo num bloco só? Poderia, só que elas são coisas completamente que não conversam entre si. Então, para fins de estudo, ao meu entender, tem muito mais razão de ser, né, na nossa aula de explicar, você entender que a norma especial que eu estou falando está inserida naquele contexto de fiscalização. Quando eu falar de avaria e extravio, vocês vão ver que é uma norma especial que está inserida na responsabilização fiscal lá na fase de lançamento. Quando eu falar de abandono, isso tem a ver com um despacho, né? É a parte lá, a situação que pode me levar a perdimento. Então eu falar aqui em norma especial solta só para cumprir o edital, não faria muito sentido. Então vou colocar o que tem a ver com esse bloco, com esse assunto que a gente está tratando agora, tá bom? Então, seguindo aqui, a primeira parte, né, que eu dedicar para vocês é o chamado tráfego de cabotagem, né? No tráfego de cabotagem é interessante que a gente tem uns pressupostos, né? Que cabotagem é sempre marítima, cabotagem é sempre da navegação, mas na verdade não. Se a gente olhar aqui, ó, é o artigo 669 do regulamento, ele fala o seguinte, olha, para efeitos do regulamento aduaneiro, desse decreto, né, eu vou entender por cabotagem o transporte efetuado entre portos e aeroportos nacionais. Olha só, não só porto, aeroporto também. É claro que a lei do adicional do frete, que cuida lá do frete marítimo, da marinha mercante, que é a lei 10.893, ela tem uma definição lá de cabotagem, da navegação de cabotagem, né? Aí a navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros utilizando exclusivamente a via marítima ou a via marítima e as vias interiores do país. Então, só se a gente fosse representar graficamente, né, aqui, para vocês entenderem, ó, digamos que eu tenho um mapa do Brasil aqui, tá? Mapa do Brasil, tá pequenininho aqui nesse meu espaço. Mas aí eu fosse fazer uma cabotagem, né? O que é a cabotagem? Eu saio do porto aqui de Santos, vou até o porto de Suape, pego a navegação interior, vou até o porto de Manaus, isso é cabotagem. Se a gente fosse fazer aéreo, né? A gente poderia pegar aeroporto de Brasília, um aeroporto nacional, vai fazer a cabotagem com o aeroporto de Guarulhos, com o aeroporto de Campinas, com o aeroporto de Congonhas. Então, nós temos a cabotagem
tanto em portos como aeroportos, tá? É isso que você aparece lá como definição e é isso que você vai levar para a sua prova. O que mais que nós temos ali? As mercadorias nacionais ou nacionalizadas destinadas ao mercado interno em transporte de cabotagem não podem ser depositadas em recinto alfandegado. Olha só, se eu tenho uma mercadoria nacional ou já nacionalizada, tá? Que vai ser destinada ao mercado interno via cabotagem, é claro que ela não vai para um recinto alfandegado, porque ela já sofreu o processo de despacho, né? Essa mercadoria já é nacional, então eu não vou ocupar recinto alfandegado com mercadoria que não precisa mais se submeter a despacho. Essa lógica é bastante simples. Quando a gente estudar despacho de importação, lembra, é ele que me leva à nacionalização da mercadoria, né? O despacho para consumo de importação, ele me leva à nacionalização. Então imagina, eu trouxe mercadorias pelo modal aéreo, por exemplo, né? E aí eu nacionalizei, vamos falar da cabotagem aérea, né? Nacionalizei em Guarulhos, certo? E aí eu vou fazer a cabotagem, mercadoria foi despachada, Receita Federal, beleza. Vou fazer a cabotagem aérea entre Guarulhos e Congonhas, que é um aeroporto doméstico que não tem nenhum recinto alfandegado. Para que eu vou pegar essa mercadoria de Guarulhos que já sofreu desembaraço, né, que já pagou os tributos, que já está nacionalizada, que agora ela vai fazer uma baldeação lá para Congonhas? Por que eu vou consumir espaço de um recinto alfandegado se ela já sofreu a nacionalização? Então essa é a ideia. Então não submeto, não armazeno no recinto alfandegado se a mercadoria é nacional ou nacionalizada, quando eu estou num transporte de cabotagem, tá bom? A autoridade aduaneira, ela pode, para atender a situações especiais, autorizar o depósito das mercadorias num recinto somente em prazo e em condições que ela mesma estabelecer. Então a ideia é que a regra não vá para um recinto alfandegado, mas se eu não tiver onde guardar, sei lá, digamos que seja uma mercadoria perecível e o único recinto apto a conservar aquela mercadoria perecível seja um recinto que tenha submetido ao alfandegamento. Pode ser que a Receita Federal ali autorize excepcionalmente essa situação. O que mais? A Receita Federal ela pode estabelecer normas de controle aduaneiro de mercadorias no tráfego de cabotagem, quando realizado para portos e aeroportos alfandegados a partir desses locais. Então é muita norma delegando competência para a Receita Federal, né? A autoridade aduaneira também pode, quando necessário, determinar a realização de busca em aeronave ou embarcação utilizada no transporte de cabotagem ou seu acompanhamento fiscal. Então, eu posso ter uma busca, né? Uma busca num avião, num navio, ainda que seja no transporte de cabotagem, né? Ou fazer o seu acompanhamento fiscal. Por que isso, professor? Porque se a gente está falando de controle, né, meus caros? Olha, a mercadoria está entre portos nacionais, né, que não... Ela está fazendo a cabotagem. É zona secundária, o controle continua. Se eu tenho indícios de que aquela mercadoria foi nacionalizada irregularmente, com indícios de falsidade, né, indícios de fraude, é lógico que eu vou poder fazer uma busca naquela embarcação, fazer uma busca naquele avião. Então, é tão somente assegurando o próprio direito aí de fiscalização em zona secundária, tá? Não é porque eu estou no transporte de cabotagem, que já é um transporte de bens nacionalizados, que eu vou estar, vamos dizer assim, fora da fiscalização, né? Que eu não vou me submeter à fiscalização. Não, isso não é verdade. A Receita vai continuar tendo suas prerrogativas, ok? Continuando aqui, falamos da cabotagem, agora a última parte são as normas especiais do naufrágio, né? Específicas para o naufrágio. E aí o artigo 639, ele traz o seguinte, olha, deve ser encaminhada à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil mais próxima a mercadoria transportada por veículo em viagem internacional, que seja, por exemplo,
lançada às costas e praias interiores por força de naufrágio de embarcações ou de medida de segurança de sua navegação ou recolhida em águas territoriais. Então, o que acontece? Se eu tinha, se houve um naufrágio de um navio, né? Eu estou aqui em Balneário Camboriú, tá? Vai começar a época de cruzeiros aqui, vem uma embarcação, um monte de estrangeiro, né? Vai começar aqui no próximo final de semana, inclusive vai ter aí um navio que vem direto da Europa. Estava falando com o delegado da Receita Federal ontem ainda sobre isso. Então eles já estão fazendo procedimentos aí até para fiscalizar na própria embarcação, sem precisar descarregar, com scanner e tudo mais. Aí, ao naufrágio dessa embarcação, eu tenho um monte de mercadorias estrangeiras ali, certo? E aí essas mercadorias, por força de um naufrágio, né, ou falta de segurança, elas caem do navio, naufragam literalmente nas águas e vão parar nas costas das praias brasileiras, que é o nosso caso aqui. O que acontece? A Receita Federal aqui mais próxima, na verdade a alfândega de Itajaí, que vai ter que receber aí o comunicado, né, de que se bem está essas mercadorias são objetos de naufrágio. Por quê? Porque eu vou ter que submeter o controle fiscal sobre elas, né? Eu vou ter que achar um procedimento para elas, porque ela não está entrando por um canal regular. Olha, Balneário Camboriú não tem porto alfandegado. O porto alfandegado fica aqui a uns 5 quilômetros. Em Itajaí, lá é o local adequado, por exemplo, para promover o despacho. E houve um naufrágio aqui. Ela vem parar na costa brasileira, já é território aduaneiro brasileiro. Já alguém poderia ali saquear, comercializar. Então, para evitar justamente essa burla ao controle, né? Mercadorias que foram lançadas aos solos ou águas territoriais por aeronaves, né? Aí então não só embarcações, mas aeronaves, né? Aeronaves estrangeiras jogaram mercadorias que caíram em terra, né? Ou até em águas brasileiras, ou foram nelas recolhidas em virtude de um sinistro, de um pouso de emergência. O avião teve, por exemplo, que diminuir peso. O avião vem supercarregado, vou jogar peso fora, começou a jogar mercadorias estrangeiras no território brasileiro. Ora, é claro que esse arremesso de mercadorias nas águas ali, na praia, na encosta, é uma burla ao controle. Então eu preciso ter a notificação para a Receita Federal mais próxima, cuidar desses bens, objetos aí do naufrágio, né, vamos dizer assim, no naufrágio aéreo, né, lançadas ao solo por uma aeronave estrangeira. E as mercadorias que também são encontradas no território em decorrência de eventos semelhantes aos referidos no inciso 1 e 2, quando é caso de transporte terrestre. Se eu tivesse aí um transporte terrestre, né, um caminhão vindo aí arrastado por uma enchente, alguma coisa nesse sentido que violasse, né, um container na divisa, e aí a mercadoria, por exemplo, do transporte terrestre caísse na Ponte da Amizade e viesse parar em solo brasileiro. Ora, eu tenho lá também uma situação que tem que notificar a Receita Federal lá de Foz do Iguaçu, que é a Receita Federal mais próxima, a alfândega mais próxima, né, para cuidar dessas mercadorias. Vai se aplicar a mesma lógica, inclusive, a mercadoria que está transportada por veículo em viagem nacional sob um regime especial de trânsito. Se eu estou em trânsito aduaneiro e eu fui objeto aí de um naufrágio, vamos dizer que eu tivesse um trânsito aduaneiro para um caminhão, e aí houve aqui recentemente a gente teve muita queda de barreiras, chuvas, né? E aí isso fez com que mercadorias caíssem nos rios do Brasil, por exemplo, né? Então tem lançadas a costas, praias interiores, né, águas territoriais brasileiras, um monte de mercadoria. Tem que haver a notificação, o encaminhamento para a Receita Federal mais próxima, né, da mercadoria transportada, dessa situação, para a Receita poder dar um procedimento de naufrágio, que é o que a gente vai ver, tá? Então, essas ocorrências, né, que a gente mencionou, independem da entrega da mercadoria e devem ser comunicadas a qualquer unidade da Receita Federal por pessoa que delas tome conhecimento. Então, se você vê essa situação, caminhão com placa estrangeira que ali foi arrastado e as mercadorias caíram no rio, você tem que também ter o dever aí de informar a Receita Federal. Se você viu um avião descarregando, né, ainda em voo mercadorias estrangeiras para reduzir peso, se você vê uma embarcação objeto de naufrágio, você informa a Receita Federal mais próximo. E aí o titular da unidade da Receita notifica o interessado,
né, aí essas mercadorias provavelmente vai se apurar quem é o dono dela, o consignatário, quem que é a pessoa responsável por essa mercadoria. Ele tem um prazo de 60 dias para fazer o despacho. Olha só que interessante, né? Ele tem um prazo de 60 dias sob pena de caracterização do procedimento de abandono que a gente estuda lá na matéria de despacho. Então, o que você tem que lembrar aqui? Que o caso de naufrágio, a notificação, a Receita tomando conhecimento, ela dá uma notificação de 60 dias para o interessado promover o despacho. É claro que esse cara tem que fazer prova da posse ou propriedade sobre pena de abandono. O abandono aqui vai me levar ao quê? Ao perdimento, que, por sua vez, pode levar à destinação, né? Então, vamos lá. O abandono pode me levar aqui ao perdimento da mercadoria, que depois pode ir para a destinação, que é o leilão. Como é que eu faço a prova da posse ou propriedade? Conhecimento de embarque, né? Lembra? A gente vai falar disso no despacho. Mas o conhecimento de embarque, o conhecimento de carga, o BL, né? O AWB, para o modal aéreo, né? São os documentos que fazem prova de que eu tenho a posse ou propriedade daquele bem. Eu não posso simplesmente ir lá bater na porta, Receita Federal, essa mercadoria é minha. Não, você tem que ter um documento que ateste, que prove essa propriedade. A questão suscitada quanto à entrega dos salvados, o que são os salvados? Os salvados são os bens objetos de naufrágio. Os bens do naufrágio, tá? Bens do naufrágio. Esse é o salvado. Só produzirá efeito para modificar a figura do abandono se proposta perante a autoridade judicial. Então, se tiver uma questão suscitada, né? Eu estou com uma dúvida sobre a propriedade, eu quero levantar uma dúvida aqui, vem duas pessoas com conhecimento de embarque questionar a Receita Federal quem tem a posse ou propriedade. A Receita Federal não vai ficar fazendo esse juízo de valor, quem que é o proprietário da mercadoria, quem que pode promover o despacho e evitar o abandono. Você tem que suscitar isso judicialmente, porque a Receita Federal não vai assumir essa bronca. É isso que o legislador colocou aqui. Bacana? E aí, a pessoa que entregar à unidade da Receita Federal a mercadoria nas condições tem direito, olha só que interessante, a uma gratificação equivalente a 10% do valor em venda em asta pública. O que é asta pública, professor? Leilão, tá? Leilão. 10%, olha que bacana. Então, é um incentivo para o cara também ir lá e comunicar, né, o naufrágio para a Receita Federal. Olha, achei aqui, né, barras de ouro. Virou um carregamento de barras de ouro. Eu sou uma pessoa muito honesta, vou lá comunicar a Receita Federal. A Receita Federal faz a notificação de 60 dias, né? 60 dias para o suposto dono. O dono vem, apresenta o conhecimento de carga daquelas barras de ouro. E aí, se houver o leilão, né? A legislação não fala, mas se houver o leilão aqui, dessas mercadorias, elas foram objeto de abandono, né? Aí a Receita Federal vai levar a um leilão. Eu tenho direito a 10% de gratificação. É uma regrinha lá do Decreto-Lei 3766, né, o Decreto-Lei de 1966, que é a nossa espinha dorsal do regulamento aduaneiro. É isso que você tem que levar para a prova, tá? Sem tirar nem pôr aí, você tem que trabalhar com isso aí, tá bom, meus caros? E aí, vamos fazer uma questãozinha sobre isso para falar, então, cabotagem, né, tráfico de cabotagem, a parte do naufrágio, que a gente completa essa ideia do controle aduaneiro, que são as novidades que apareceram nesse nosso edital. Então, olha lá, sobre o tráfego de cabotagem, em normas especiais de naufrágio, assinale a alternativa verdadeira. A alíquota de adicional do frete incidente sobre o transporte de cabotagem é de 10% do valor do frete. Eu coloquei aqui uma questãozinha, né, para a gente treinar isso. O adicional do frete, professor, não está no nosso edital? De fato ele não está, mas como o edital ele puxa o assunto cabotagem, eu achei interessante a gente fazer a ponte que a lei 10.893 ela foi modificada justamente para essa alíquota de cabotagem ser reduzida a 8, tá?
Então, a partir de 2022, a alíquota é 8%. Então, é 8%, né? Tanto para navegação de longo curso quanto para cabotagem, tá? Questão falsa, né? Letra B. O transporte de cabotagem, ele é exclusivo para embarcações. Olha só, palavrinhas, né, que toma cuidado, eu sempre enfatizo muito isso, palavrinhas que blindam a questão. Exclusivo, cabotagem é exclusivo para embarcação? Não, eu posso ter aviação, né? Transporte de cabotagem é aquele por aeronaves ou embarcações. Você tem que lembrar isso, quebrar o estigma de que cabotagem é só para embarcação. Então, pelo Decreto-Lei 3766, compilado ali no regulamento aduaneiro, cabotagem é aeronaves e embarcações. Então é falso esse item B. C. O abandono de bens objetos de naufrágio não se aplica às mercadorias em trânsito. Cuidado também, porque eu tenho aplicação para trânsito aduaneiro. Nós acabamos de ver aqui, né, se você dá uma olhada, ó, que o trânsito aduaneiro, né, aplica-se toda essa parte das notificações, né, aplica-se também para o regime de trânsito aduaneiro, tá? E eu posso ter o abandono de mercadorias e tudo mais. Letra D. A mercadoria que é transportada por veículo em viagem internacional, que seja lançada às costas e praias interiores por força de um naufrágio de embarcações ou de medida de segurança de navegação, ou recolhida em águas territoriais, deverá ser encaminhada à unidade da Receita Federal mais próxima. Exatamente, né? A Receita Federal recebe esse encaminhamento, notifica para em 60 dias o despacho ser promovido sob pena de abandono. Beleza? Letra D correta. E por último, vamos ver o erro da alternativa da letra E. A pessoa que entrega à unidade da Secretaria da Receita Federal a mercadoria nas condições do capítulo, né, de naufrágio, terá direito a uma gratificação equivalente a 50% do valor em venda em asta pública. É o tipo de questãozinha que se faz com esse assunto, né? É 50%? Não. É uma gratificaçãozinha só de 10%, né? Levar metade do leilão ali, metade da bufunfa, é muita coisa, né? Então ficamos aqui com letra D de dado, meus queridos. D de dado é a resposta. E aí a gente fecha, então, essa parte do controle aduaneiro, atualizando vocês com os novos tópicos, né, que apareceram aí pela FGV, que é a questão do tráfego de cabotagem e as normas especiais sobre naufrágio. Então lembra, tráfego de cabotagem envolve aeronaves ou embarcações. Eu posso ter, no caso de embarcações, uma cobrança de adicional do frete da alíquota da ordem de 8%, tá? Isso previsto pela Lei 10.893 lá de 2004, que é a Lei do Adicional do Frete. Precisa estudar a BR do Mar? Não precisa, não há menção da BR do Mar, né, o afretamento de embarcações com casco nu, toda aquela modificação que houve lá. Não há essa necessidade. Vamos ficar com aderência ao regulamento aduaneiro aqui. Naufrágio, toda mercadoria lançada à costa por aeronave, por embarcações naufragadas, por situações semelhantes que aconteçam no transporte terrestre, tem que ser encaminhados para a Receita Federal. O cara que encaminha e avisa a Receita Federal tem direito a 10% quando houver o leilão dessa mercadoria, tá? A Receita Federal está em custódia da mercadoria, notifica os prováveis proprietários para promoverem o despacho em 60 dias, sob pena de abandono, ok? 60 dias é o prazo, não vai errar. Se ele não faz nada, a mercadoria está abandonada, e aí a gente vai continuar esse assunto lá na nossa matéria de despacho, que pode ser um processo de perdimento, porque o excesso de prazo, não fazer nada com mercadorias objeto de naufrágio que foram devidamente notificadas, me leva a perdimento, perdimento me leva a destinação, uma das possibilidades é o leilão. E aí não tem mais o que fazer com essa mercadoria. Como é que eu provo a posse ou propriedade? Conhecimento de embarque, conhecimento de carga, tá? Apresento isso para a Receita. Se foi levado uma questão, suscitada uma questão sobre os chamados salvados, né? Uma questão, foi suscitado quem é o proprietário. Olha, a Receita Federal só entrega se houver uma ordem judicial, porque não cabe a ela ficar dispondo de propriedade quem é o detentor do direito privado. Então ela passa essa bronca adiante ali e deixa, na verdade, para quem é
para resolver quem é a justiça resolver quem é o real proprietário. Bacana? Beleza, meus queridos? Então, não esqueça, né? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade em nosso curso. Eu vejo vocês para a gente falar mais de legislação aduaneira. Um grande abraço e até a próxima.